Antes de chamarmos o nosso preletor, pastor Antoildson, em nome da igreja, toda a liderança da igreja, nós somos gratos a Deus por mais esse ano em que tivemos a oportunidade de realizar a obra do Senhor. Tudo o que está acontecendo aqui, amados irmãos, é realmente obediência a uma missão que o Senhor Jesus ele entregou à sua igreja. É maravilhosa essa missão que nós recebemos como igreja do Senhor. Não essa igreja que eu estou falando aqui, esse templo, essa casa, Hebron. Mas quando Deus deu uma missão ao seu Filho, nós acabamos de ouvir que Deus enviou ele ao mundo com um propósito. E ele obedeceu literalmente, rigorosamente, o propósito que Deus o enviou a esse mundo. Jesus Cristo veio buscar e salvar perdidos, pecadores, homens e mulheres, escravos, dependentes totalmente do pecado. Não só isso, mas condenados à morte eterna. A condenação está para sempre longe do Senhor. Então Jesus Cristo veio buscar e salvar perdidos pecadores. E ele fez a obra da salvação, com a sua morte, com o seu sepultamento, com a sua ressurreição. E antes de ser elevado aos ares, voltar à casa do Pai, ele reuniu a sua igreja, não a casa, mas a igreja, aqueles que reconhecem Jesus como Salvador, entregam as suas vidas a Ele e assim confiam mesmo nessa salvação. Ele chamou 12 seus discípulos e lhe entregou uma missão. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então essa é a missão da igreja, ir por todo o mundo e levar uma mensagem. E a mensagem é essa, né? Pregar o evangelho a toda criatura. E o que é o evangelho? Nós estamos no mês de dezembro, onde o mundo comemora o nascimento, natividade. A Bíblia diz que o anjo anunciou: eis que trago boas novas, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, ele nasceu o Salvador, né? Ele viveu como o Salvador e morreu como Salvador de todo o mundo. E a mensagem é o Evangelho da salvação, que é Jesus Cristo. O Evangelho se define como Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, a missão da igreja é ir pregar o Evangelho a toda criatura. A mensagem que nós devemos levar é essa mensagem do Evangelho da salvação. Mas precisa dos mensageiros, né? Então, esse é o papel da igreja. E a toda criatura. E a igreja Hebron assim usa de uma forma maravilhosa, como outras igrejas no mundo inteiro, esse ministério chamado OANSE, para atingir criaturas, né? Porque criança, jovem, adolescente são criaturas, então estão inseridos nessa missão. Então o OANSE ele é mundial, mas no Brasil também e local. Nós louvamos a Deus porque é uma ferramenta de grande utilidade em evangelizar entre crianças, jovens e adolescentes. E é um movimento muito grande. E esse ano é o 21º ano, né, missionário Edivaldo? Nós temos o privilégio de ter implantado aqui nessa igreja
nosso fundador, pastor Fred, e pela graça de Deus temos dado continuidade. É um ministério que envolve muitos obreiros, uma estrutura grande, transporte, alimento e muito dinheiro também, né? É investido no Clube Oance. Então nós louvamos a Deus porque a igreja ela mesma investe. Muitas igrejas, o missionário Edivaldo tem me relatado, os pastores não querem gastar dinheiro, né, com o Oance. Mas, irmãos, nós ouvimos ontem, quanto vale uma alma? Jesus disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, não é gasto de dinheiro, é investimento na obra do Senhor. E essa igreja aqui, louvamos a Deus por homens e mulheres que fielmente contribuem com esse trabalho. Então, a igreja toda está envolvida nessa missão, levar essa mensagem. Nós somos, assim, os mensageiros. Que Deus possa abençoar grandemente todo o ministério, comandante, diretores, líderes, todos que participam, né? Merendeiras, transporte, todos os envolvidos, porteiro. É um grupo muito grande, louvado seja Deus. Então, hoje à noite, irmãos, é Ele que realmente merece a nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão. Então, eu gostaria de chamar aqui o pastor Antoildson, foi o ansista, né, pastor? Líder, líder nessa igreja, e hoje é um pastor que serve ao Senhor, ali no Acre, está em Rio Branco, há 19 anos. O senhor é de casa, já é de maior, né? Sabe mesmo se apresentar. Venha cá, irmão. Deus abençoe grandemente. Graça e paz, irmãos. Fico feliz por ver os tochas aí, sempre vencendo. No tempo 90 e alguma coisa, né, Ronaldo? Faz tanto tempo, né? 21 anos atrás, né? Começávamos o Oance. Naquela época, fazer uma prova difícil, né? Hoje, parece que acho que está mais fácil agora, não está não? Bem mais, né? Mas naquela época, muito difícil. E a irmã Graça não dava colher de chá para ninguém. E o Ronaldo, naquela época, era o quê? O diretor de esportes, né? Lembro bem. E também do Tocha, né? Éramos campeões aí, muitas vezes, concurso bíblico, as Olimpíadas. A gente fica feliz. E eu fiquei pensando aqui com os meus botões, pastor, já há 19 anos no Acre, né? Então, não conheço nenhum oancista, né? Porque acredito que todos são menores de 19, não? Ou tem um ali barbado já, né? Já deve ser pai, não? Eu olhei, já tá barbado e tudo. Né? Tem quantos anos? Tem 19, então tu estava nascendo naquela época, né? Muito bem, irmãos. É uma alegria poder ver o Oance. Lá no Acre, o Oance funciona também. Lá na Igreja Emanuel, ele está funcionando já. Vai para o seu 4º ano, a gente fica feliz por ver as crianças, os adolescentes aprendendo a palavra de Deus. E é uma ênfase que a gente faz em relação à palavra de Deus. Inclusive, hoje, é comemorado pela Sociedade Bíblica do Brasil e a Sociedade Bíblica Unida, a mundial, o Dia da Bíblia, hoje. É o 2º domingo do ano, do dezembro, é o Dia da Bíblia. Então, no mundo inteiro se faz uma grande manifestação em prol da Bíblia. Hoje eu vi algumas bem inusitadas. Alguém fez uma Bíblia enorme, colocou em cima de um carro. Outros fizeram outras formas de propagar a Bíblia. Eu achei interessante a imaginação dos irmãos. E é importante que nós atentemos para o fato da importância da palavra de Deus. E o Oance, ele tem essa finalidade, ensinar a palavra de Deus através das centenas de referências. Como disse o irmão Walter, referências, não é nem versículos, porque se for somar todos os versículos, talvez chegue até milhares. E a ideia é ensinar. Ensina a criança no caminho em que deve andar, para que quando envelhecer, não se desviar do caminho de Deus.
que é tão importante numa época que nós vivemos de desestruturação familiar, de questões de insegurança, a importância da ação da palavra de Deus nas nossas vidas. Uma vez que a palavra de Deus ela inicia formando a família e no decorrer de sua escrituração, ela vai montando toda a estrutura de sustentação dessa família, é óbvio como uma finalidade principal, que é a salvação do homem, convergindo ele à obediência a Deus por meio de Cristo. Mas a gente observa que, sem a palavra de Deus, é como se não tivesse, é uma casa sem alicerce, ela vai desmoronar a qualquer momento. Né? É como se o irmão Mário Abraim entende muito bem de construção, e o pastor muito mais ainda, né, irmão Mário? Mas imagine construir uma casa, imagine essa igreja todinha sem um alicerce, né? Daqui a pouco a chuva, o movimento natural da terra, de repente as coisas todas aí iam desmoronar. Né? Então, o OANSE, ele traz para a criança, para o adolescente, traz para a família, e é importante que vocês apliquem a palavra de Deus, né? E que possam reconhecer a necessidade da salvação. E o OANSE continua firme lá no Acre, de fato é muito dispendioso no sentido material, mas quando a gente olha para aquelas vidas aprendendo a palavra de Deus, a gente não vê mais como despesa, a gente vê realmente como um investimento. E a igreja demorou 7 anos a igreja para entender que era investimento. Aí, por 7 anos, ela entendia como despesa. Aí, então, hoje, graças a Deus, com muita alegria, a igreja faz todo o investimento, e as compras e tudo, e a gente sempre procura dar um bom testemunho junto ao OANSE, comprando lá da sede e tudo, via o missionário, mantendo as coisas tudo em dias, porque é razoavelmente salgado, né? O OANSE, mas vale a pena. Deus abençoe a vida de vocês e os pais que investem na vida dos seus filhos. Pois bem, hoje é o dia da Bíblia. Né? Não é comemoração do dia da Bíblia diretamente aqui, mas eu quero só falar um pouco para os irmãos, porque qual é o versículo do OANSE? Todos podem dizer, os que sabem, vou contar até 3 e só vocês vão falar o versículo base do OANSE, tá bom? 1, 2, 3. Muito concentrado, né? Estava aqui muito concentrado aqui, mas seria interessante. Tem como colocar aqui, Walter, o versículo? Né? Até o final do culto, os irmãos já estão afiados. Irmãos, esse é um versículo muito importante para o OANSE, mas não só para o OANSE. Ele é importante para nós, igreja. E eu quero perguntar, você é igreja hoje? O pastor deixou claro que igreja não são essas paredes, não é essa construção. Igreja são pessoas. Pessoas que fizeram uma aliança com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus. Creram no Senhor Jesus como Filho de Deus, confessaram que Ele morreu na cruz por causa dos seus pecados, e Ele foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou. Ele venceu a morte, para que nós não morrêssemos. Ele morreu a nossa morte para que nós não morrêssemos. Então, uma vez que Ele ressuscitou, Ele então pode nos perdoar dos nossos pecados, porque pagou os nossos pecados com a sua morte, uma vez que o preço do pecado é a morte. E Ele então pode também nos dar não só o perdão, mas a vida eterna, a entrada no reino de Deus. Como diz o cântico, quem tem Jesus, tem tudo. E quem não tem Jesus, não tem nada. Tá? Não tem nada. Então, irmãos, é importante nós atentarmos para isso. O que você tem? Se dentro do que você tem Jesus, amém, tem tudo. Né? Mas o que você tem, se não tem Jesus, então você não tem nada. Até o que tem você vai perder. Essa é a pergunta que Jesus fez naquela parábola que Ele contou para os 2 irmãos que queriam se matar por causa de herança, né? E o que tu tens adquirido, para quem será? Né? Para quem será? O que você tem acumulado, para quem será?
Né? Então, o OANSE, ele tem essa finalidade de levar a palavra de Deus, e esse versículo, ele traz para o OANSista, e especialmente para o líder, um compromisso muito grande. Mas a igreja não se resume ao OANSE e aos líderes de OANSE e aos OANSistas. Ela é muito maior do que isso, a igreja, muito maior do que o ministério OANSE. E eu digo para você, você é um obreiro aprovado? Quando eu digo que você é um obreiro aprovado, é se pela Bíblia você se enquadra como alguém aprovado, porque quem vai dizer no final de tudo é Deus. Quem é e quem não é aprovado. Sabe por quê? Porque nós fazemos a obra de Deus, ou deixamos de fazer a obra de Deus, mas Deus vai medir o que você fez e o que você deixou de fazer. As motivações que você fez e as que deixou de fazer. Então, tudo isso vai ser avaliado e, no final, Deus vai dizer se você é ou não aprovado. Se você é ou não aprovado. Só que o versículo diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Continue o versículo. É sobre essa segunda parte que eu gostaria mesmo de trazer à igreja um desafio, sobre a palavra da verdade. A palavra da verdade é nada menos que a própria palavra de Deus. É Deus falando continuamente através dela ao seu povo, instruindo-o no caminho em que deve andar para permanecer em santificação e em comunhão com Deus. Então, irmãos, essa palavra, ela é uma palavra inspirada. O versículo 16 do capítulo 3, desta mesma carta, que está o versículo 15 do capítulo 2, você pode ler lá, onde Paulo, ele trata as Escrituras como inspirada por Deus. 3:16 de 2 Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Eu não posso ter dúvida dessa inspiração. Eu não posso ter dúvida que Deus direcionou homens para escrever a palavra dele, aquilo que ele queria que nós soubéssemos, um conjunto de experiências, um conjunto de doutrinas, um conjunto de mandamentos, um conjunto de revelação, que foi suficiente de Gênesis a Apocalipse, num período de 1.500, 1.600 anos, com cerca de 40 pessoas que viveram em diferentes épocas de tempo e viveram também em diferentes classes sociais, pessoas que nunca se comunicaram e que muitas vezes nem tiveram acesso à escritura do outro, mas que no conjunto dos 66 livros, eles se permanecem totalmente harmônicos. E isso nós podemos ver essa inspiração no todo da palavra de Deus, mas não só no todo da palavra de Deus, em cada palavra. E nós sabemos que o que nós temos hoje são traduções, porque não foi escrita na nossa língua, no nosso idioma. Tem-se dito que foi escrito uma grande parte, a maior parte do Velho Testamento no hebraico, uma pequena parte no aramaico. São idiomas que nós não conhecemos, que os hebreus, os judeus, os israelitas, eles utilizaram no decorrer da história deles. E esse Novo Testamento, a sua grande parte escrita em grego, né? E alguns dizem que o livro de Mateus tenha sido escrito em hebraico, mas em grego, o Novo Testamento. E é interessante nós observarmos que dentro dessa cronologia bíblica, o livro de Gênesis, por exemplo, não foi o primeiro livro a ser escrito, né? Como também o livro de Mateus não foi o primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento. E tudo isso a gente pode ver que dentro da ordem que nós temos aqui, que por uma melhor compreensão daquele que organizou, isso faz com que nós entendamos ainda melhor as Escrituras e reconheçamos a sua inspiração. Irmãos, você tem dúvida que a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, ela é a palavra de Deus? Sabe por que eu digo isso para você? Porque alguns têm dito que ela contém a palavra de Deus.
e que não exatamente é por completo a palavra de Deus. E alguns dizem que nem tudo o que se diz aqui é de Deus, porque tem o diabo falando. Tem momento que Paulo diz, não diz o Senhor, mas eu. E essas pessoas que são céticas e que tentam invalidar a inspiração da palavra de Deus, não compreendem que Deus usa todas as experiências através de toda essa história de 1.500, 1.600 anos e compila tudo isso para que nós compreendamos a sua vontade através da própria experiência que ele utiliza de todos os homens envolvidos nas Escrituras. Irmãos, a Bíblia é um conjunto de experiências para ser aplicado na tua vida e na minha vida. Um conjunto de mandamentos, de estatutos, de ordem moral e espiritual para que a tua vida, a minha vida, ela ande de modo ordeira. A palavra de Deus, ela é inspirada. De Gênesis a Apocalipse, inspirada. Agora, as traduções, algumas têm tido variações. E essas variações, aqueles que assim fizeram, eles vão arcar com as consequências perante Deus. Inclusive, tem uma observação lá em Apocalipse, para o livro de Apocalipse, que aquele que acrescentar ou diminuir qualquer coisa que João escreveu, lhe será cobrado. Seja na condenação, vai ser cobrado. Isso é importante nós atentarmos. Então, algumas pessoas também dizem o seguinte, que nem tudo da palavra de Deus, ela serve. Tem coisas que ela serve para mim, e tem coisas que ela serve para você. Nem tudo vai servir para mim, e nem tudo vai servir para você. Ele vai selecionar a Bíblia, e ele vai utilizar-se daquilo que ele entende como melhor para a vida dele, e aquilo que ele entende que não é tão bom, ele vai descartar. A situação está daí para pior. Eu nem quero falar do mercadejamento da palavra de Deus, eu nem quero falar de outras coisas que estão fazendo com a palavra de Deus. Eu quero deixar nessas duas aí. De alguns que dizem que ela contém a palavra de Deus, e outros que dizem que nem tudo que está escrito serve para a pessoa. Ela pode selecionar aquilo que ela, então, acha que serve para a sua vida. Uma vez eu estava pregando, alguém disse assim, não, isso aí serve para ti, isso aí não serve para mim. Eu digo, então quer dizer que você seleciona a palavra de Deus? Ele disse, é assim que eu aprendi. Irmãos, se nós começarmos a pensar assim, então a palavra de Deus ela vai ter pouco ou nenhum efeito em nossas vidas. Pouco ou nenhum efeito. Ou ela é a palavra de Deus, ou ela não é a palavra de Deus. Nós temos aqui essa palavra inspirada. Mas tem um detalhe também, irmãos, muito importante. Ela é uma palavra inspirada, mas ela é uma palavra que necessita de iluminação. Quando o apóstolo Paulo diz, eu vou ter que pegar outros textos aqui rapidamente, em 2 Timóteo, não, 1 Coríntios 1:15. A igreja, por favor, pode ler? 1 Coríntios 1:15. O que diz lá? No 3, né? 1:18, na verdade, 1:18. 1:18, no 3. 1, 2, 3, já. Quando você já é salvo, você vai olhar a palavra de Deus como poder. Mas quando você ainda está na condição de não salvo, isso aí é loucura. Eu acredito que todos nós aqui, quando estávamos ainda sem o conhecimento da salvação, sem ter confessado Jesus como nosso Senhor e Salvador, para nós isso era loucura. Como alguém pode dizer que é salvo? Um comedor de farinha, um comedor de jaraqui pode dizer que é salvo. Um pecador desse, mais pecador do que eu, pode dizer que é salvo. Então, isso deixa a pessoa meio embaralhada. Ela não consegue aceitar alguém fazer uma afirmação tão importante como esta. Porque ele não consegue entender que o pecador miserável,
digno de toda a condenação, pode ser salvo. Sabe o que você, às vezes, e eu não compreendemos? É que a gente parte da premissa que a salvação, ela vem daquilo que a pessoa é ou daquilo que a pessoa faz para ser salvo. E isso não é verdade. O pecador, comedor de farinha e jaraqui, ele pode ser salvo não pelos seus méritos, mas totalmente pelos méritos de Cristo. É apenas pelos méritos de Cristo. Não é ele que se salva, é Cristo que o salva. Pastor Nivan falou muito bem hoje pela manhã na Santa Ceia. E ele faz isso de modo completo, sem necessidade de uma participação minha ou sua. Porque até se tivesse, nós estragaríamos tudo. É como se nós estivéssemos com as mãos todas lameadas e tentar pegar em algo de comer, por exemplo, vai contaminar tudo. Então nós, pecadores, querendo em alguma coisa tentar unir ao que Cristo fez para ajudar a salvação, nós vamos estragar tudo. Então eu não posso me salvar, eu não tenho como me salvar, mas Cristo pode. E isso muitas vezes é difícil da pessoa absorver, é muito difícil. E na maioria das pessoas elas dizem, não, eu tenho que tentar. Eu estou tentando. Mas se você perguntar o que ela está fazendo, ela não sabe. Você é salvo? Não, estou tentando. E o que você está fazendo na sua tentativa? Ele não sabe o que dizer. Ou então ele diz assim, eu estou fazendo a minha parte. Aí você pergunta, e qual é a sua parte? Ele não sabe responder. Porque não tem a parte dele. E isso muitas vezes as pessoas sem poder, ou sem ter condições, ou sem parar para assimilar a palavra de Deus, ela acaba dizendo, não, isso é loucura. Mas para aqueles que já são salvos, a palavra de Deus é o quê? Poder de Deus. Poder de Deus. Aí eu pergunto, você está do qual lado? Do não salvo, e isso parece loucura, ou você já está do lado do salvo, e diz, glória a Deus, porque eu, pecador, perdido, fui salvo pela misericórdia e graça de Deus, mediante o envio de seu Filho Jesus Cristo, para que morresse e pagasse os meus pecados, uma vez que eu não podia. E ele então me deu o privilégio de poder ser chamado de Filho de Deus, e um dia poder estar na glória, e viver para sempre com ele, e não mais ir para a condenação eterna. Irmão, isso é um privilégio. Eu louvo a Deus por ter conhecido esta mensagem cedo, para eu poder não só ter a salvação, mas poder então conduzir outros à salvação. Porque eu sei disso. Eu quero ver pessoas lá na glória comigo, quero ver minha mãe, quero ver meu pai, quero ver minhas irmãs, quero ver todos. Quero também ver os meus amigos, mas também quero ver pessoas que eu não conheço. E aí, então, cumpre-se o que o pastor disse, nas palavras do Senhor Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas veja que, como nós não entendemos, precisa de iluminação. 2:14 da mesma carta de 1 Coríntios diz o seguinte, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Loucura. O homem natural não aceita. Na nossa condição natural, do jeito que nós nascemos, nos nossos pecados, nós não aceitamos as coisas de Deus. Não aceitamos as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, nós precisamos de uma iluminação, nós precisamos de luz. Para ilustrar isso, se tivesse aqui um único disjuntor para desligar todas essas lâmpadas, o que nós iríamos enxergar de Bíblia? Nós iríamos conseguir enxergar a Bíblia, ou seja, as letras da Bíblia, nós conseguiríamos ler a Bíblia sem luz? Não conseguiríamos. Mas precisamos dela, da luz, para poder enxergar as letras. E então temos compreensão daquilo que nós estamos lendo. Espiritualmente, nós estamos no escuro. Espiritualmente, nós estamos no escuro. Mas uma vez que Deus ilumina, nós conseguimos enxergar. Só que tem um detalhe muito importante, eu até discuti com os irmãos aqui na manhã, sobre a questão do mundo espiritual que nós não vemos, mas que agem dia a dia
age todos os momentos e que nós não percebemos. Aí eu peço para você abrir a segunda carta aos Coríntios. No capítulo 4, versículo 3 e versículo 4. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3, versículo 4, diz que há uma guerra espiritual. Uma guerra espiritual para que você não receba a luz, para que você não receba a oportunidade de enxergar a salvação, para que você continue impedido e e considere sempre a Bíblia, a palavra de Deus, como loucura. Está aqui, no versículo 3 do capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, quem é? Quem é o Deus deste século? Satanás, o diabo, o inimigo das nossas almas. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, o qual é da imagem de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, irmão, irmã, amigo, nós temos essa luta no campo espiritual. Ou seja, ninguém aqui está vendo o diabo tentando ofuscar o entendimento. Ninguém está vendo aqui, mas ele está fazendo. A gente sabe disso porque a Bíblia revela. Então, quando o irmão Raimundo está ali no mercado pregando o evangelho, ele está tentando levar a luz e o diabo está tentando obscurecer, encobertar essa luz. E o que acontece? Essa palavra inspirada por Deus não é de modo comum, natural, que alguém vai chegar à compreensão dela. Ela precisa ser iluminada. E não só, irmãos, iluminada. Antes de eu passar aí, ainda tem um ponto aqui importante, interessante, que um versículo importantíssimo para os irmãos fazerem uma análise dele, é Mateus, capítulo 11. Né? Antes que eu passe para o próximo aprendizado desta noite, né? É importante que os irmãos entendam como é que funciona essa iluminação. No capítulo 11 de Mateus, versículo 25, o Senhor Jesus Cristo, depois de um tempo falando do Evangelho e tudo mais, e dentro dessa luta espiritual que ocorre com esse encobertamento da parte do maligno, para que as pessoas não recebam a luz da glória do Evangelho de Cristo, qual é a imagem de Deus, aí ele diz assim no versículo 25 do capítulo 11 de Mateus, Mateus 11, 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meio do meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Completem o versículo. Irmãos, se Ele não nos iluminar, para que recebamos a revelação dessa palavra inspirada, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Por isso é importante, irmãos, nós atentarmos para a Bíblia. Eu fico triste, sabe por quê? Depois eu vou contar um pouco sobre a Sociedade Bíblica Mundial, mas veja bem, hoje nós temos a Bíblia aqui, ó, na nossa mão. Mas quando a gente faz aquelas enquetes, né? Você leu sua Bíblia hoje? Você leu sua Bíblia essa semana? Ninguém lê nada. A gente não se preocupa com isso. 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 A gente não se preocupa com isso.
A gente é muito confiado, não é? A gente acha que está muito seguro das coisas, né? No final tudo vai dar certo. A gente não é assim, né? Nós brasileiros, no final tudo vai dar certo, né? O pessoal está ensaiando, né? E tudo, todo mundo na brincadeira e tudo. Não, mas lá no dia, tudo vai dar certo. E no dia não dá certo. Irmãos, nós ignoramos a palavra de Deus. Aqui está a fonte da vida. Aqui, quando você lê, você ouve Deus falar. Quem tem cartas, quando lê uma carta, é a pessoa que escreveu falando contigo. A Bíblia, Deus deixou para falar conosco. E parece que o inimigo não só está obscurecendo o entendimento dos incrédulos, mas parece que ele quer também apartar os crentes da palavra de Deus. E aquela frase muito conhecida de Moody, né? Ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará deste livro. E sabe o que tem acontecido mesmo? E muitas vezes de modo muito imperceptível, e às vezes até a gente utilizamos de meios lícitos, mas que se tornam ferramentas pecaminosas, porque elas nos afastam da palavra de Deus. Não é porque eu trabalho demais, é porque eu não tenho tempo, é porque eu estou cansado, é porque eu isso, e vai criando uma série de desculpas e faz com que você não mais tenha acesso à palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é inspirada, precisa ser iluminada e ela é impositiva. A palavra de Deus diz em Isaías 55:11, a minha palavra não voltará vazia. Isso é um alerta para ti e para mim. Porque quando a palavra de Deus é pregada, ou ela salva, ou ela condena. Se hoje você ouvir a voz do Espírito e atender e confessar Jesus como teu Salvador, ou se você é crente, está longe de Deus, mesmo que você esteja congregando, e você precisa confessar os seus pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E nós sabemos que nós precisamos estar continuamente sendo purificados, porque constantemente nós estamos pecando. E nós não podemos ignorar a nossa natureza. E precisamos estar diante de Deus, para que Ele nos purifique e nos renove na sua presença, para que nós continuemos a servi-lo de modo alegre e desimpedido, mantendo comunhão com Ele. E não nos enganando, irmãos. Você é crente, mas continua pecador. Você é crente, mas continua com uma natureza pecaminosa. Você é crente, mas tudo que tem da estrutura do velho homem está aí. Se você permitir que ele tornará e tornará com toda a força. Então não se iluda que a coisa está morta e acabada, não. Tem que fazer morrer a natureza terrena todos os dias e todos os momentos. Paulo diz isso aos Colossenses no capítulo 3, versículo 5. Mas, irmãos, eu quero passar mais rapidamente. Essa palavra é instrutora. Não só inspirada, mas ela é instrutora. Voltando para o capítulo 3 da segunda carta a Timóteo, versículo 16. 2 Timóteo 3:16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, útil para a repreensão, útil para a correção e também útil para a educação na justiça. Eu não vou falar de cada um destes, mas eu quero dizer para ti que a palavra de Deus ela é completa para te instruir em tudo nessa vida. Eu não sei quantos conhecem aqui um livro chamado Em Seus Passos, O que Jesus Faria. Alguém conhece esse livro? Alguns irmãos conhecem esse livro. Você deve ler esse livro. Em Seus Passos, O que Jesus Faria. Diante de decisões que devem ser tomadas, você faça essa pergunta. O que Jesus faria se fosse você? Ou se você fosse Jesus?
Né? O que você faria? Eu tenho que comprar algo, eu tenho que fazer algo, eu tenho que vender algo, eu tenho que construir algo, mas sim, e se fosse Jesus? Né? E se fosse Jesus? Nós estamos vivendo numa época em que está tudo muito banalizado, né? Muito banalizado. Né? Então, por exemplo, alguém chega com o pastor Herbert e diz, pastor Herbert, eu estou trazendo aqui um dízimo para o senhor, fruto do meu trabalho. Aí, obrigado, irmão, mas quem é você mesmo? Não, eu trabalho na prostituição ali, e eu recebi um mês e está aqui, eu estou entregando o dízimo para o senhor. Aí o pastor diz, opa, peraí. Não, mas é dízimo, mas é fruto de quê mesmo? Não, é porque eu trabalho na prostituição. Mas dízimo de prostituição pode? Pode, pastor? Não pode, irmãos. Mas hoje, né, do jeito que a situação está, as pessoas não estão preocupadas com o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz sobre isso. É por isso que eu trouxe. Mas eu conheço pessoas que entregam e eu conheço pessoas que recebem. E elas não estão mais preocupadas com a palavra de Deus. Você conhece alguém que está dentro da igreja, né, e que tem uma irregularidade lá fora? Pode ser até você, né? Pode ser até eu. Mas a palavra de Deus, uma vez que ela vem falar aos nossos corações, ela nos ensina em tudo que nós devemos fazer ou deixar de fazer, no que concerne a vida espiritual, no que concerne a vontade de Deus. Quando nós estamos errados, ela repreende. Se você fornicou, ela repreende. Se você adulterou, ela repreende. Se você furtou, ela repreende. Se você fez algum outro mal, ela repreende. Mas ela também te corrige. Ela te traz de volta para o trilho. Ou seja, ela te disciplina. Ela traz de volta você. Olha, eu te ensinei. Você errou, eu te mostrei que está errado, eu te trago de volta para você se manter no trilho. E educa a pessoa a andar em injustiça. Porque o homem de Deus deve viver na verdade, na bondade, na justiça. Para que tudo isso? Ele diz no versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por isso é que eu digo, irmãos, ela é instrutora. Lê Bíblia e ela vai te ensinar. Lê Bíblia, ela vai te corrigir quando estiver errado. Lê Bíblia, ela vai te repreender. Lê Bíblia, ela vai te educar. Lê Bíblia e ela vai te tornar um homem perfeito para servir a Deus. Um homem agradável, um obreiro aprovado. O obreiro aprovado, ele maneja bem a palavra da verdade. E eu estive numa igreja dando um curso para professores de escola bíblica dominical. E eu tinha mais ou menos uns 20 professores. E na primeira reunião, eu perguntei deles o seguinte: quem já leu a Bíblia uma única vez? Pasmem! Quantos leram? Muito bem, irmão Pedro. Nenhum havia lido. Eu digo, você é mais misericordioso. Quem já leu pelo menos uma única vez o Novo Testamento? Menos da metade, irmão Pedro, menos da metade. Tinha lido o Novo Testamento. E eu perguntei, e vocês estão ensinando o quê? O que vocês estão ensinando na escola bíblica dominical? Se vocês nem sequer leem Bíblia. E é muito engraçado, né? Alguns professores. Olha, quanto é o nome, irmão? Aldemir. Olha, Aldemir. O crente tem que orar, Aldemir. O crente tem que orar, porque orar é falar com Deus, Aldemir. Então, não falte o culto de oração na sexta-feira, Aldemir. Aí o Aldemir, todo feliz, obedece ao professor, porque é assim mesmo que funciona. Aquele que procura o Senhor, né, em oração, ele é atendido, depende do Senhor, é uma pessoa que está ali na suficiência de Deus. Aí ele procura, olha para um lado, olha para o outro e diz, e cadê meu professor?
É só bom para o Aldemir, né? O professor não é bom, né? Aí no OANSE, todo mundo animado, né? Aí, olha, como é teu nome, Barbado? Marcos, o Marcos, tu tá frito comigo. Marcos, né? Marcos, não falta escola bíblica, Marcos. Porque tem ponto no OANSE, viu? Não falta escola bíblica. Tá ouvindo, Marcos? Não falta. Aí o Marcos, puxa vida, tem pontuação, né? Então eu tenho que ir para a escola bíblica, tudo mais. Aí o Marcos vem para a escola bíblica. Aí ele olha para um lado, ele olha para o outro e diz, cadê meu líder? O líder dele não veio para a escola bíblica. Acho que é porque ele não tem pontuação. Era bom o comandante inventar uma pontuação. Tem? Já tem agora? Pode ser que ele venha, né? Porque muitas vezes ele manda, ele te ensina. Não tem aquele pai que diz assim, meu filho, faz o que eu te mando, mas não faz o que eu faço. Então, muitas vezes, há essa hipocrisia em nós, de ensinar as pessoas, mas de não fazer, de não aplicar aquilo que a gente ensina, que é correto. Jesus falou dos fariseus, façam o que eles fazem, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Ou seja, ensina certo, ensina, mas não faz. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem que ser absorvida por nós. Se você é um obreiro aprovado, você tem que manejar bem a palavra da verdade. Vamos fazer uma enquete? Começando com os livros da Bíblia. Você conhece os livros da Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Não pode ser cantado. Tem que ser recitado. Né? Aí quando a gente terminar de Gênesis e Apocalipse, a gente brinca ao contrário. De Apocalipse a Gênesis. Aí você está afiado. Ah, pastor, mas tem necessidade disso tudo? Meu irmão, obreiro aprovado, maneja bem a palavra da verdade. Ele não fica, peraí que está aqui, peraí que está ali. Olha, eu esqueci, peraí. Não. Ele vai sempre saber o capítulo e o versículo. Irmãos, obreiro aprovado, ele entende que a palavra de Deus é inspirada, ela é instrutora para a sua vida, trabalhando tanto na salvação da alma, como na santificação dela. Porque Deus nos salvou para que nós andemos perante Ele de modo santo e irrepreensível, para o louvor da sua glória. E muitas vezes a gente só quer andar corretamente se alguém da igreja está nos vendo. Se alguém da igreja está nos olhando, a gente anda retamente. Se ninguém está olhando, então eu estou desimpedido, né? Então eu posso fazer o que eu quiser. Então, se eu estiver viajando, eu posso fazer o que ninguém está me vendo. Né? Ninguém está me vendo. Aí, quando o escândalo vem, aí o caboclo quer correr para debaixo da cama. Aí ele já era. Né? Já jogou o leite, então o leite derramado não serve mais. Irmãos, demora tanto você construir um testemunho. Mas para você destruir um testemunho, é rapidinho. E para você reconquistar esse testemunho, demora talvez até anos. E às vezes nunca mais consegue recuperar o testemunho. Para finalizar, eu queria falar para os irmãos que essa palavra inspirada, essa palavra instrutora, ela é uma palavra indispensável. Para finalizar, ela é indispensável. Por que ela é indispensável, irmãos? Porque, olha o versículo 1 do capítulo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Qual é a ordem que Paulo dá a Timóteo? Qual é a ordem? Vamos lá de novo, irmão. Qual é a ordem? Prega a palavra. Prega a palavra. Insta. Quer seja oportuno? Quer não. Corrige. Repreende. Irmãos, o evangelho parou de ser pregado, irmão. A palavra de Deus, ela é indispensável no dia a dia. Para tudo que concerne as nossas vidas. Você quer ser salvo? Está aqui a Bíblia. Você quer ser santificado? Está aqui a Bíblia. Você quer andar segundo Deus, para a glória de Deus? Está aqui a Bíblia.
A Bíblia, ela é a solução. Sem Bíblia, tu vai morrer, irmão. Sem Bíblia, tu não vai conseguir. Sem Bíblia, tu não vai ser um crente melhor. Sem Bíblia, tu não vai ser um obreiro aprovado. Tu não vai ser nem obreiro, quanto mais aprovado. Grande parte das pessoas acha que o trabalho de Deus é voluntário. Se engana. O trabalho de Deus não é voluntário em momento algum. Sabe por quê, irmão, irmã? O que diz o versículo 1 do capítulo 1 de Romanos? Paulo, escravo de Jesus Cristo. Meu irmão, eu estou de gravata aqui, mas eu sou escravo. Não tem essa não. Vamos carregar, vamos carregar. Vamos para a lama, vamos para a lama. Vamos fazer, tem que ir para debaixo da chuva, é escravo. Tem irmão que não gosta de sujar o esmalte, tem irmão que não gosta de sujar a roupa, o sapato, né? Tem irmão que não gosta de fazer esforço, tem irmão que prefere pagar alguém para fazer no lugar dele, tem irmão que se esconde no canto. Tu não entendeu nada, irmão, da palavra de Deus. Tu é escravo. Pensa que a escravidão acabou, tu está enganado, irmão. A escravidão continua. Nós deixamos de ser escravo do pecado para ser escravo de Deus. Aí eu te pergunto, isso foi negócio? Já pensou, irmão? Irmão Nonato, sair de ser escravo do pecado para ser escravo de Deus. Tu continua escravo, é negócio? Me diz se é negócio, irmão. O irmão está com dúvida, irmão. Responde, não é negócio. Ou é negócio. Claro que é negócio. Muito negócio. Mamãe tem exemplo para falar baixo. Né? Eu esqueço. Então, é negócio. Está ouvindo aí? É negócio. Ela está com um medidor lá para mim. É negócio. Deixar de ser escravo do pecado para ser escravo de Deus é negócio. E nós temos um modelo na Bíblia que se chama Paulo, que disse, eu vou me gastar e vou me desgastar em prol da obra de Deus. Ele não está se preservando, ele está se gastando cada vez mais. Irmão, não poupe o seu corpo, não poupe nada que você tem, não poupe, gaste tudo na obra de Deus, porque vale a pena, porque no final, Deus vai olhar para ti e vai dizer, meu servo, bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Ele não vai te chamar de servo negligente, não. Ele não vai te chamar de servo mau, não. Ele vai dizer servo bom e fiel. Ele vai ter orgulho de dizer que você é um servo fiel. Fez muito mais até do que deveria fazer. Então você vai ser colocado lá na presença do Senhor. Agora vai nessa que tu és, que tu não és escravo. Né? Vai te esquivando da obra de Deus, vai te desculpando que tu não pode por isso, que tu não pode por aquilo. Não, é porque eu tenho isso, é porque eu tenho aquilo. Tu tem, até o que tu tem, tu vai perder. Não esquece disso. Tá? A palavra de Deus, irmãos, ela é indispensável. Ela tem que ser pregada em todo momento. Em todo momento. Eu ia falar sobre a Mary Jones. O pastor Federico me deu um livrinho de Mary Jones. Então, ele disse, lê esse livrinho aqui que é importante para ler. Ele me deu, eu li o livro, né? E esse livro ele fala sobre a história das sociedades bíblicas. Nem sempre a Bíblia ela teve uma reprodução em grande escala. Era difícil, apesar de ela ter sido o primeiro livro, a ser impressa, etc. e tal, mas nem sempre foi de grande escala. Era muito difícil o acesso à Bíblia, nem todo mundo tinha acesso à Bíblia. Naquela época também o analfabetismo era muito grande. E a Bíblia custava muito dinheiro. Então, uma criança que morava no vilarejo de Gales, ela não sabia ler, mas ouvia muito as Escrituras, conseguia absorver, e ela disse que gostaria muito de um dia ter um exemplar da Bíblia. Até que um dia uma escola chegou lá, e essa escola, então, começou a ensinar todo mundo a ler, e ela aprendeu a ler, e ela começou a fazer pequenos trabalhos e juntar dinheiro. E uma vez que ela juntou esse dinheiro, ela andou, agora não recordo mais quanto tempo, acho que 40 quilômetros,
40 quilômetros. Ela andou 40 quilômetros e ela andou sozinha. Ela era uma adolescente, ela andou 40 quilômetros, né? Eu estou encurtando a história, tá? E então, ela andando esses 40 quilômetros sozinha, quando ela sentia muito medo, ela recitava o Salmo de número 121. O que diz o Salmo 121? Eleva os meus olhos para os montes, meu socorro. Você vê como a palavra de Deus é completa, né? A menina sozinha ali com medo, né? Ela lembrou de quê? Da Bíblia. A Bíblia foi a companheira dela, a Bíblia deu força, ela foi embora. Chegou lá, procurou quem tinha a Bíblia, ele não tinha mais. E assim ela insistiu tanto que comoveu aquele senhor que tentou encontrar um exemplar, até que depois ela conseguiu adquirir esse exemplar. A luta dessa menina por uma Bíblia, o nome do título do livro é Em Busca de uma Bíblia, não é? Por causa de uma Bíblia. Obrigado. Florence? Por causa de uma Bíblia. Te deu também? Foi um. Por causa de uma Bíblia. Então, aí eles se comoveram. Foi quando iniciou, então, a ideia de fazer em grande escala a reprodução das Escrituras. Então, hoje nós temos sociedade bíblica quase que no mundo inteiro, né? E a do Brasil é uma das maiores que tem. E eu digo para os irmãos, veja como hoje nós temos um acesso tão fácil às Escrituras. A minha vida é para ser melhor, a sua vida é para ser melhor, nossa vida é para ser mais completa. Esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, nós temos que prosseguir para onde? Para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Mas qual é a solução de tudo isso? A palavra da verdade, irmão. A palavra da verdade. Qual é o valor que você dá à Bíblia, irmão? Ela é a palavra de Deus para ti? O que você faria para conhecer toda essa Bíblia? Se você começar a ler noite e dia, vão dizer que você está fanático. Vão dizer que você enlouqueceu. O pastor Hernani disse que mandou a mulher dele fazer uma garrafa de café, e ele passou a noite todinha até aprender todos os livros da Bíblia. Os irmãos lembram bem do pastor Hernandes, né? Ele é vivo, pastor? É vivo ainda, né? Uma graça ele, nosso professor de missiologia. Então, irmãos, o que nós seríamos capazes? O que você vai fazer daqui para frente? Obreiro aprovado é obreiro que maneja bem a palavra da verdade. E o ONSE? O ONSE está alcançando essa finalidade? Aprender realmente? Ou está fazendo por protocolo? Eu estou dando as minhas lições só porque pede. Então, hoje eu dou minha lição, sábado, os versículos, e no outro sábado, eu já não lembro mais dos que eu ensinei, dos que eu dei como lição no sábado anterior. Será que é assim? Dessas centenas de versículos que vocês aprenderam, quantos ainda estão armazenados na cabeça de vocês, no coração de vocês? É bom fazer essas perguntas. Os líderes onancistas só estão cobrando que os seus onancistas aprendam? Ou será que eles estão também aprendendo os versículos? Será que eles também conhecem a palavra de Deus? Será que os onancistas estão manejando bem a palavra da verdade? Será que os líderes são obreiros aprovados que não têm de que se envergonhar, que também manejam bem a palavra da verdade? Irmãos, e você que creu no Senhor Jesus Cristo? O que você tem feito para crescer diante dele? E você que não creu, está escuro ainda? Não está entendendo? Ou será que ele já iluminou? E você consegue ver claramente o que Jesus fez por ti, o que você é e o que você precisa fazer. É muito pouco, né? Você se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus como Salvador. É muito pouco para tudo que você vai se beneficiar disso. A glória eterna. Que Deus nos abençoe e nos faça entender a sua palavra. E que nos ajude a manejar bem a palavra da verdade,
palavra inspirada, palavra instrutora, palavra indispensável, palavra que trata de salvação, que trata de santificação, palavra que é a solução para os problemas das nossas vidas. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos pelo privilégio que temos de poder estudar a tua palavra. Sabemos, ó Deus, que muitas vezes, depois de um dia, até mesmo que domingo, Pai, estamos cansados muitas vezes da semana de trabalho. Mas que esse tempo agora seja um tempo de retenção do aprendizado da tua palavra. Abençoa, Deus, cada irmão, cada irmã, cada amigo. E que o Senhor cuide de cada um segundo as suas necessidades espirituais. Cuide desta igreja, ó Deus. Aviva a cada um de nós para vivermos uma vida mais santa, mais pura. Uma vida que te louve, que te agrade e que te glorifique. Continua abençoando o pastor desta igreja, sua família, o pai, todos os obreiros. E que esta igreja continue a crescer. E que o OANSE seja fortalecido. E que o OANSE seja uma ferramenta útil nas mãos do Senhor, para que muitas crianças e adolescentes e jovens aprendam a palavra do Senhor. E que essa palavra fique guardada no coração. Ó Deus, ajude-nos a todos nós. Sabemos que estamos vivendo em dias difíceis, dias trabalhosos, onde até muitos vivem a aprender, mas que nunca chegam ao conhecimento da verdade. Mas ajuda-nos a permanecer naquilo que nós temos aprendido, sabendo de quem nós temos aprendido, de fontes fiéis, como Timóteo de Paulo, nós temos aprendido de fontes fiéis. Obrigado, ó Deus. Obrigado porque a tua palavra, ela está aqui. E nós podemos ouvir o Senhor a qualquer momento. Nos instrui, Senhor. Nos instrui. E que o teu nome, tão somente o teu nome, seja glorificado em nossas vidas e através delas. No nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Pastor.